34 segundos. É o tempo que levou para a maior aeronave já construída pela humanidade virar cinza no chão. Ela tinha 245 metros de comprimento. Quase do tamanho do Titanic, voando. Tinha sala de jantar com toalha de linho, piano de cauda e, pasme, uma sala de fumar. Dentro de uma aeronave cheia de hidrogênio. O gás mais inflamável que existe. Mas aqui está o detalhe que ninguém conta. Das 97 pessoas a bordo, 62 sobreviveram àquela bola de fogo. Essa é a história do Hindenburg. Segundo por segundo. Para entender o Hindenburg, esqueça o que você pensa quando ouve balão. Ele era um transatlântico do céu. 245 metros de comprimento, 4 vezes o tamanho de um avião de passageiros moderno. 41 metros de diâmetro. Do lado do Titanic, que tinha 269 metros, ele ficava quase do mesmo tamanho. Só que o Titanic flutuava na água. O Hindenburg flutuava no ar. E dentro dele não havia poltronas apertadas, havia cabines, banho quente, e janelas inclinadas de vidro que corriam por todo o corredor, para você olhar o oceano passando lá embaixo. O interior era coisa de outro mundo. Sala de jantar com pratos de porcelana e taças de cristal, servida por garçons de luva branca. Um salão de música com um piano de cauda feito especialmente de alumínio, para ser leve o suficiente para voar. Um mapa-mundi estilizado cobrindo a parede do lounge. E o detalhe mais absurdo de todos, uma sala de fumar. Sim, você podia acender um cigarro dentro de uma aeronave sustentada por 200 mil metros cúbicos de hidrogênio puro. Como isso era possível? A engenharia alemã fez a coisa mais paranoica que dava para fazer. A sala de fumar era pressurizada. A pressão do ar lá dentro era maior que a do resto da aeronave, assim, se algum hidrogênio vazasse, ele nunca conseguiria entrar. A única porta era uma câmara de ar dupla, tipo a de um submarino, que só abria de um lado por vez. Não existia fósforo nem isqueiro a bordo. Havia um único acendedor elétrico, parafusado na parede, e um garçom com uma função na vida, vigiar cada passageiro que saía para garantir que ninguém levasse um cigarro aceso para fora. Funcionou. Em toda a história do Hindenburg, a sala de fumar nunca causou um único acidente. A tragédia veio de outro lugar. E aqui está a ironia que decidiu o destino de 36 pessoas. O Hindenburg foi projetado para voar com hélio. Hélio não pega fogo. É inerte, é seguro. O problema? Nos anos 30, praticamente todo o hélio do mundo estava em território americano. E os Estados Unidos tinham uma lei, de 1927, que proibia a exportação do gás. Com a Alemanha nazista rearmando na Europa, o governo americano se recusou a liberar a venda. Os engenheiros alemães não tiveram escolha, reprojetaram a aeronave inteira para voar com hidrogênio. Mais barato, com mais sustentação e altamente inflamável. Eles estavam voando dentro de uma bomba. E sabiam disso. Mesmo assim, funcionava. E era glamouroso. Só em 1936, o Hindenburg fez 17 travessias de ida e volta do Atlântico, levando quase 3.000 passageiros. A viagem da Alemanha até os Estados Unidos levava entre 2 e 3 dias. Um navio de luxo levava quase uma semana. Era, de longe, a maneira mais rápida e chique de cruzar o oceano. A passagem custava $400, algo em torno de $9.000 no dinheiro de hoje. Só milionários, artistas e diplomatas voavam ali. Ninguém imaginava que aquela era a última temporada. Que aquele modo de viajar tinha meses de vida. 6 de maio de 1937. O Hindenburg cruzou o Atlântico com 36 passageiros e 61 tripulantes. 97 pessoas. Ele chegou à costa americana adiantado, mas encontrou um problema: tempestade em Nova Jersey. O comandante fez a coisa certa, não pousou. Ficou horas circulando a região, esperando o tempo abrir, sobrevoando as praias, Nova York, Manhattan.
As pessoas na rua paravam para olhar aquele gigante prateado cruzando o céu com a suástica pintada na cauda. No fim da tarde, o vento mudou. A chuva deu uma trégua. E o comandante decidiu descer. Foi essa espera, essa decisão prudente, cuidadosa, que colocou o dirigível no céu no pior momento possível. Por volta das 7 da noite, o Hindenburg se aproximou da base naval de Lakirsk, a 200 metros de altura. Havia curiosos, jornalistas, câmeras e uma equipe de rádio no chão, esperando para registrar a chegada de rotina do maior objeto voador do mundo. O comandante fez uma curva apertada para alinhar a aeronave com o mastro. Depois, mandou soltar as cordas de amarração. Elas caíram no gramado molhado, e os homens em terra começaram a puxar. Estava chovendo. As cordas estavam encharcadas. Aquela água, ligando o casco de alumínio ao solo, criou o caminho perfeito para uma descarga elétrica. 4 minutos depois de as cordas tocarem o chão, alguém viu um brilho azulado perto da cauda. 19 horas e 25 minutos. Uma chama pequena aparece perto da cauda, do lado esquerdo, entre as barbatanas. Do chão, alguém grita. E aí o hidrogênio entende o que aconteceu. Em 4 segundos, o fogo triplica. A cauda inteira se transforma numa flor de fogo laranja que sobe pela estrutura como se estivesse com pressa. A traseira desaba, o nariz aponta para o céu, e o gigante começa a cair de rabo, cuspindo chamas pela frente como um lança-chamas gigante. 34 segundos. Do primeiro brilho até os destroços tocarem o chão, 34 segundos. Menos tempo do que você levou para ouvir este capítulo. E agora a parte que quase ninguém sabe. Você olha aquela imagem e pensa, ninguém sobreviveu. Errado. Das 97 pessoas a bordo, 62 saíram vivas. Como? Porque o hidrogênio queima para cima, muito rápido, e não explode espalhando estilhaços como gasolina. O fogo subiu, e a cabine de passageiros ficou, por alguns segundos, embaixo do inferno. E porque a aeronave desceu quase de pé, devagar, muita gente estava a poucos metros do chão quando ela tocou. Passageiros arrebentaram as janelas inclinadas e simplesmente pularam, correndo para fora do fogo. 36 pessoas morreram, 13 passageiros, 22 tripulantes, e um homem que estava em terra, ajudando a amarrar. Tem um motivo para essa tragédia ser mais famosa que outras muito piores. Ela foi filmada, fotografada e narrada ao vivo. Um locutor de rádio de Chicago, Herbert Morrison, estava gravando uma reportagem de rotina sobre a chegada. Quando o fogo começou, a voz dele desmorona no meio da frase. Ele descreve o horror soluçando, e solta a frase que ficou na história, a humanidade. Aquela gravação, junto com as imagens do dirigível derretendo no ar, rodou o mundo. Foi a primeira vez que a humanidade viu, em imagem e som, uma catástrofe acontecendo em tempo real. E foi isso que matou os dirigíveis, não o número de mortos. Foi o fato de o mundo inteiro ter assistido. Então, o que causou o fogo? Até hoje ninguém tem certeza absoluta. A teoria mais aceita é a da eletricidade estática. A tempestade deixou o ar carregado, as cordas molhadas aterraram a estrutura, e uma faísca encontrou hidrogênio vazando de um tanque rompido na curva apertada antes do pouso. Houve quem falasse em sabotagem contra o regime nazista, nunca se provou nada. Houve quem culpasse a tinta do revestimento, feita com pó de alumínio, quase um combustível de foguete. A comissão americana falou em falha humana. O que ninguém discute é o resultado. Em 34 segundos, a era dos dirigíveis de passageiros acabou para sempre. Nenhum outro voo comercialmente com gente a bordo depois daquele dia. O Hindenburg não era um erro grosseiro. Era o auge da engenharia do seu tempo, condenado por uma decisão política sobre um gás. E aqui vai a pergunta: o que mais te impressionou nessa história? A sala de fumar dentro de uma aeronave de hidrogênio, os Estados Unidos negando o hélio, ou as 62 pessoas que saíram vivas do fogo? Comenta aqui embaixo. Tá aparecendo na tela outro vídeo que eu sei que você vai amar.
Se inscreve, ativa o sininho, e até a próxima história que você nunca ouviu.